Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do Rádio Amador Papa Yankee 5 Zulu Oscar Zulu. E hoje nós vamos falar dessa treta aqui do lado, envolvendo o famoso satélite Bolinha. Bem, o que vem a ser então o satélite Bolinha, né? Obviamente você já deve ter visto que se trata de uma gíria, um apelido que deram aí para um uso de satélite, né? O uso de alguns satélites não muito lícitos, né? Principalmente por um segmento aqui no Brasil, ganhou esse apelidinho. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso chapa aqui, ver como é que funciona, mais ou menos como funciona este equipamento. No Colina, positivo. Aí juntou os dois, a fome e a vontade de comer, mano. Ele vai mandar o vídeo aí pra você da antena de fogo. Então, você viu ali no chão uma anteninha, né? Então, um disco, um prato, acho que era a tampa de um tambor, sei lá o que era aquilo. Um cano PVC, um arame aí em formato helicoidal, engatado ali num HT da Voyager. Então, ele estava falando, utilizando aquela antena artesanal para uma comunicação via satélite, né? Então você está vendo aí aqui do lado aqui um setup de como o pessoal utiliza aí. Então temos a antena no lado esquerdo, ali, que parece um guarda-chuva, né? Ela tem uma base magnética, então provavelmente se utilizar de uma base magnética dessas padrão que tem no comércio. E aí tem então um IAESO, aí, deve ser um 1900, 1802, alguma coisa assim, mas afinal é um rádio para comunicação VHF em frequência modulada. E do outro lado aí a gente vê o que seria o transconversor. Então esse rádio, o IAESO aí, ele tem lá uma frequência de rádio amador, só que esse satélite ele não funciona na frequência do rádio. E essa caixinha prateada que você está vendo ali, ela faz a conversão de uma frequência para outra. É um transverter, um transconversor aí, né? Então, para chegar na frequência de uso do satélite. Então, você está vendo ali no fundo, né, o brasão da Polícia Federal, aliás, a Polícia Rodoviária Federal, e já sabe que esse tipo de equipamento aí não dá para usar, né? Então, o uso bastante frequente aqui é dos caminhoneiros, principalmente mais no norte, a notícia ali mais no norte que se utilizam, região amazônica, a Amazônia é legal, por ali. Então, o que ele faz? Com aquela simples anteninha, né? Uma base magnética fixada aí numa parte da carroceria do caminhão, né? Alimentada pela bateria do caminhão. Eles têm comunicação praticamente em quase toda a América, ou quase toda a cobertura aqui do hemisfério sul e boa parte do norte, porque esse satélite pertence à Marinha dos Estados Unidos. Então assim, a capacidade de comunicação dele é efetivamente muito boa. E isso é que atrai os malandros, né? Então nós vemos aí a súmula 127 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nós vamos falar dela mais na sequência. Mas aí então registre o fato do uso no veículo de transporte. Então o que vem a ser o satélite Bolinha aí, né? O primeiro que ele é um satélite, na verdade é uma constelação de vários satélites e parte deles são geossíncrono ou geoestacionário. Ou seja, a velocidade de órbita dela em torno da Terra é a mesma velocidade do giro da Terra, do giro angular, né? A velocidade angular da Terra e do satélite é a mesma, né? A linear já é um pouquinho diferente, e a Terra é 1.666 km por
ora esse aí deve ser um pouquinho maior, porque o ângulo, o raio é bem mais aberto. Mas afinal de contas, ele dá uma volta em torno do eixo da Terra em 24 horas. Da mesma forma que o planeta. Então ele é sincronizado. O tempo é exatamente o mesmo. Então, de um para o outro ali, sempre eles estão visíveis porque estão andando na mesma velocidade angular. Então ele foi lançado pela Marinha Americana dos Estados Unidos, então é um satélite de uso militar, entre 1975 a 1992. E eles têm essas designações aí, né? FleetSatcom e UHF-SATCOM. São os nomes utilizados, afinal, bolinha é apelido, né? Ele possui transponders lineares, então ele não tem aquele offset, né, frequência de subida, diferente da frequência de descida, como tem nos satélites de radioamadores. Então, usa um transponder linear, vertical, horizontal, ou circular à direita, ou circular à esquerda. Por isso que dá para usar o transponder. Então, os malandros, aí, os transmissores clandestinos, né, cuidem para não chamar de radioamador. Transmissor clandestino ou rádio pirata. E eles funcionam dentro desse range de frequência, 250 a 260 MHz. Então, a frequência ela diz muito sobre o formato de uso dela. Daqui a pouco nós vamos ver como é isso. Então, eu posso transmitir aqui ou não. Veja a frequência. Pela frequência, você já sabe que serviços podem ser utilizados nele. Para quem quer escutar o satélite, então ele tem um farol dele, o beacon, nessa frequência é um 245, 125 MHz, e a telemetria dele desce em 250 ou 550 para ver ali bateria e outras coisas mais. Então ele é de uso militar, e o uso militar, ele, obviamente, né, não vão ser mensagens criptografadas, né? E aí cria uma série de problemas. Só voltando aqui, consta aí algumas informações circulando na internet que ela foi usada pelas Farc, afinal teve alguns combates das Farc se utilizando do fato deles usarem o bolinha, então foram localizados. Consta também a informação que o traficante Fernandinho Miramar foi localizado na Colômbia, afinal de contas, por conta do uso desse satélite. O fato é que uma transmissão de rádio ela é rastreável, né? Então quem é radioamador sabe aí da famosa brincadeira da caça da raposa, não precisa de maiores explicações. Ou então, o GPS é um grupo de satélites, está lá em cima, a gente está aqui embaixo, a triangulação entre eles da recepção entre esses diversos satélites, ele determina a nossa posição, e a nossa posição aqui embaixo, no caso do uso do bolinho, uma transmissão enviando para vários satélites também vai determinar a localização, mas uma operação um pouco inversa. Então, em resumo, frequências, transmissões são rastreáveis. Aqui, para quem quiser saber mais aprofundadamente sobre os FleetSatcom, aí, tem o site da Celestrak. Ele mais ou menos diz onde estão as órbitas, que tipo de órbitas tem esses satélites. Então aqui nós estamos vendo aqui um com a órbita elíptica e mais afora ali um cantinho, ali no canto inferior direito, a gente vê as órbitas geossíncronas dos demais satélites dessa constelação aí, né? Constelação de satélites. Então tem alguns mitos que rolam aí, então o pessoal começa a inventar história, né? Então uma das falas que eu já escutei pessoalmente um pessoal falando que seriam satélites que foram lançados por conta da guerra das Malvinas e depois eles não foram mais usados. Acabou a guerra, acabou a utilidade dos satélites. Nada a ver. Outros dizem que são ultrapassados e não estão mais em uso, então que eles teriam sido abandonados. E estão lá, né, esperando morrer lá no espaço.
Outros, né, que dizem que não pode ser desligado, besteira, né? Satélite, primeiro, que satélite tem vida útil, segundo, que satélites podem ser desligados, tanto é que ele tem a telemetria dele, que pode ser escutada aqui, decodificada, dependendo de como ela funciona, e dependendo do satélite, uma das técnicas de desligar o satélite é fazer ele queimar na atmosfera. Então, é uma afirmação meio besta. E que por conta disso, que acabou a guerra, que seria ultrapassado, porque não pode ser desligado, então o uso dele estaria liberado. Tanto é que antes de um pessoal começar a ter problemas aí, há relatos que oficinas eletrônicas de beira de estrada, aí o pessoal que consertava PX, conserta PX, afinal de contas, estavam instalando os dobradores, aí o transverter, vendendo rádio de VHF, construindo as anteninhas, afinal de contas, instalando um kit aí nos caminhões e que por conta de ser já um satélite de uso liberado. Só um detalhe aí, então, outro mito, né, que escutar ele é crime. Não, escutar ele não é crime. O crime é fazer uso dele, de radiofrequências, esse tipo de coisa. Lembrando que todo verbo, aliás, todo crime tem um verbo, né? E a lei não fala em ouvir e escutar como uma conduta criminosa. Eu falei antes aí que importante é ver a frequência de utilização, né? Então aqui o site Mosaico, ou a aplicação Mosaico aqui da Anatel, você pode fazer uma consulta. Coloque lá que frequência você quer saber. A frequência inicial é a frequência final, no caso aqui em megahertz, e esse mosaico ele dá a resposta. Então ele diz, olha, nesse grupo, ou nesse segmento de frequência, o serviço é o serviço móvel, então radiotáxi, por exemplo, serviço fixo, pode ser telefonia, e móvel por satélite. Então tem essa aplicação aí. E aí vem as regulamentações. Então a gente pode ver aí que tem uma série de regulamentações envolvendo essas frequências, ó, de 225 a 270, não é só aqueles 10 MHz lá de intervalo que nós vimos. Então a resolução 555 ela regula todo esse segmento, ó, de 225 a 270 MHz. Então bastante coisa, né? Existe aqui ainda uma coisa específica para radiodifusão, portaria, resolução. Então vemos aqui que umas bem antigas, ó, de 1973, 74, na época do lançamento já desses satélites, né? 86, 91 e a mais recente que é de 2010, que provavelmente a Anatel deu uma modernizada na legislação, né? No mesmo sistema de consulta, a gente pode ver aqui uma das aplicações. Então, nós vemos aqui a resolução 555, ela falando aqui de um canal, o canal 1, pode ver aqui, ó, canal 1, para o serviço telefônico fixo comutado, STFC. Então, opa, ele é para destinação do uso em telefonia. Tá? Então, telefonia é para a empresa de concessão ou permissão de exploração do serviço telefônico. Então, rádio amador não entra. Serviço móvel privado ou serviço limitado privado, serviço limitado especializado, não estão entrando aqui. Então, aquela comunicação que nós vimos não está batendo aí a história. Seguindo, tem também a publicação lá no site da Anatel. No final eu deixo as referências. E nele você pode consultar mais detalhadamente algumas outras coisas e nós vemos então que a Anatel ela diz, olha, nessa frequência aqui, ó, 235.267, ele é para o serviço fixo e móvel na região 2 da União Internacional de Telecomunicações, ou o resto do mundo, e no Brasil, mais especificamente para o serviço fixo móvel e móvel por satélite. Tá? Um pouquinho mais adiante ainda, dependendo aqui da frequência, ela tem uma divisão de frequência, etc. E ele diz onde estão as normas, tá? Para como é regulamentado para cada serviço que pode utilizar
essas frequências aí. Bem, então falamos aí que se trata de uma situação de comunicação ilegal, né, e é crime, dá cana, né, literalmente falando. Bem, aí nós vemos um voto, vamos chamar assim de voto líder, ele é um voto que em parte resolve um problema aí que tem a legislação. Ele é do ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, foi decidido de um habeas corpus, né? E ele diz o seguinte, aí você vê amarelinho, um destaque, a habitualidade, e esse habitualidade é importante para você entender a continuação dessa explicação. Quando, ali naquele destaque, tem 12 aí, negrito e sublinhado, né? Quando a atividade clandestina de telecomunicações é desenvolvida de modo habitual, habitualidade, a conduta tipifica o dispositivo no artigo 183 da Lei 9.472, essa é a Lei Geral de Telecomunicações, e não do artigo 70 da Lei 4.117, esse é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que restringe aquele que instala ou utiliza sem habitualidade a atividade ilícita em questão. O base da conduta é fazer a transmissão sem a devida permissão. Tá? O problema é essa falta de devida permissão, qual dos dois crimes a pessoa incorre? Porque tem duas leis em vigor aí. Tá? Isso é um problema nosso, legislação, tem que dar uma modernizada. E quando há esses problemas de conflito de norma, cabe à justiça definir o que acontece, como é feita. Então, o Código Brasileiro de Telecomunicações, lá no artigo 70, que o ministro Joaquim Barbosa se refere, ele diz o seguinte, ó, constitui crime com pena de detenção de 1 ano a 2 anos, aumentada de metade se houver dano a terceiro. Então, existe uma qualificadora aí e a pena base vai variar, então de 1 a 2 anos. Detenção, quer dizer que pode pegar um crime de restrição aí da liberdade, não necessariamente em regime aberto, fechado, né? Vai pegar um semiaberto, um aberto. Tá. A instalação ou utilização. Então veja aí que tem dois verbos. Tá? Então a conduta é instalar ou utilizar. Tá? Então o simples fato de ter a estação instalada, apta a transmitir já, é a conduta punível. De telecomunicações, então, a utilização de telecomunicações sem a observância do disposto nesta lei. E nos regulamentos. O regulamento aqui não falta. Nós vimos ali atrás que tem bastante regulamento para estas frequências do bolinho. Tá? Então, essa é uma conduta. Vamos ver a outra regra, né? O artigo, então, da Lei Geral de Telecomunicações, que tem o tipo penal descrito como desenvolvimento clandestino de telecomunicações. E o artigo 183, então, lhe dá o verbo, já de cara, ó, desenvolver. Veja que lá era instalar e transmitir. Aqui é desenvolver. Clandestinamente, de modo, então, escondido. Atividade de telecomunicação. Aí a pena já dobra em relação ao Código Brasileiro de Telecomunicações. Pena, detenção de 2 a 4 anos. Lá era de 1 a 2, aumentada de metade, se houver danos a terceiros. Tá? Então, basta transmitir, não precisa ter um problema com alguém. Se tiver um problema, vai ser qualificado. E multa de R$10.000. Esses R$10.000, esqueça, isso é ilegal. O Código Penal Brasileiro ele fala que as penas em crimes são fixados em dias multa. Então o juiz fixa lá duas variáveis, uma é a quantidade de dias multa e outra é o valor do dia multa. Então existe aí uma maleabilidade, uma flexibilidade para o juiz fixar a pena. Então, se for pobre, a pena é pequena, se for rico, a pena tem que ser grande. Então, 10 mil para pobre e rico não faz diferença, não faz sentido. E aí a pena é sempre personalíssima. Né? Então, por isso que já é consolidado que essa parte do dispositivo ele não tem validade. Então, ele fala aqui no parágrafo único, né, incorre na mesma pena quem direto ou indiretamente concorrer para o crime. Então, aqui a gente fala do concurso de pessoas. Aí vem o artigo 184, serão efeitos da condenação penal transitada e julgado, além de pegar a cana, pagar a multa ainda, o sujeito vai ter que
indenizar o terceiro aí se houver aquela qualificadora aí do dano, né, que aumenta em metade a pena, vai perder os equipamentos, né, no inciso 2, mas o que interessa aqui é o parágrafo único. Ó. O que é o desenvolver clandestinamente, que está lá em cima no artigo 183? O clandestinamente está no parágrafo único. Considera-se clandestina a atividade desenvolvida, então, é ter uma atividade do quê? De telecomunicação. Então, ele abarca um monte de coisa. Então, senha competente, concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de frequência e de exploração de satélite. Então, perceba que lendo este artigo aqui, né, ou lendo o artigo anterior, vamos voltar lá nele, né, esse aqui, ou esse aqui, parece ser a mesma coisa. E aí começou a gerar um monte de confusão. Né? E aí o Joaquim Barbosa, naquele voto dele, ele diz, olha, se for habitual, é aquele artigo que nós vimos antes. Aliás, se for eventual, é o artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações. Se for habitual, é esse aqui. Só que tem um detalhezinho aqui. Quando eles fizeram aquele voto, o papo de satélite não estava na jogada. Só que olha o finalzinho ali do parágrafo único. E de exploração de satélite. E aí? Né? A exploração de satélite pode ser habitual e não habitual, ou o simples fato de utilizou, explorou o satélite, dançou. Ou então o equipamento está apto a transmitir para satélite, ele dança. Então, esse é um problema, tá? Que a justiça vai ter que resolver, aí entra a habilidade do Ministério Público, do advogado de defesa, e a justiça vai ter que dar uma solução. Então, conforme os problemas ou os crimes vão acontecendo e os fatos envolvendo os crimes vão sendo revelados, vai nascendo as interpretações dentro deles. Um exemplo, então, é aquilo que nós falamos antes, lá dos caminhõezinhos, lá, né, com o satélite em cima que nós vimos, e tem essa súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que a sede em Porto Alegre e abrange os 3 estados do Sul. Então diz essa súmula, olha só, a conduta de utilizar ou instalar radiotransceptor. Então, utilizar, é ir lá e ficar falando, né? Ou simplesmente instalou e nunca mais ligou. Mas se ligar, ele vai funcionar. Em veículo automotor. Então, aqui, a súmula e a justiça, eles estão analisando a aplicação da lei especificamente para quem instala num veículo automotor. Então, pode pôr o caminhão aqui nessa jogada sem problema nenhum. Então, se enquadra no artigo 70 da Lei 4.117. Basicamente, essa decisão aqui, ou essas várias decisões que desembocaram nessa súmula, elas nasceram porque o tribunal envolve muito crime de fronteira, então tráfico, contrabando, e obviamente esse pessoal aí do ilícito acabou pegando esse assunto aí, pega em automóvel, e aí a jurisprudência caminhou nesse sentido. Tá? E aí ele complementa, e não se qualificando como desenvolvimento de atividade de telecomunicações. Então era não habitual e habitual. Então eles entenderam, o tribunal entendeu que ter instalado no carro não é uma atividade habitual de telecomunicação, então entraria no artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações, não no 183. Só que, se a gente for começar a colocar outras coisas no meio, essa súmula pode ser que ela não tenha uma aplicação plena para quem coloca no caminhão e usa a bolinha. Por quê? Porque envolve satélite, primeiro ponto, então isso ainda não foi enfrentado pela jurisprudência. E o segundo, como é que a gente vai dizer que é eventual para um sujeito que ganha a vida sentado no banco do caminhão com o rádio o tempo inteiro na frente dele? É eventual o uso do rádio? Né? Ou é utilização, instalação permanente? Tá? Então, essa súmula aqui, ela é voltada para uma situação de fatos que não foi devidamente contemplado na elaboração dela. Então, súmulas podem ser revogadas, súmulas podem ser revistas e dizer o seguinte, né, não dá para bater o pé, que usar o bolinha em automóvel
vai ser o artigo 70. Tá? Não dá para dizer isso. Obviamente, quando o sujeito é denunciado pelo Ministério Público, o promotor pede a pena mais alta. Por quê? Isso é uma técnica processual. Porque o crime pode ser desclassificado para um crime de menor pena. O que não dá para fazer é pedir a incursão numa menor pena e tentar depois emendar para uma pena maior. Tá? Existe uma dificuldade, vamos dizer assim, para enquadrar essa situação aí. O pessoal do processo penal aí sabe melhor como explicar isso. Mas pode ter certeza. Tá? Vai ser denunciado pelo 183. E depois o advogado que se vire ali em tentar ou inocentar ou então desclassificar para o 70. Isso é certeza. Gente, e aí, aqui um adendo que eu fiz. Então, fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo, etc., eu vi alguns vídeos no YouTube e aí o pessoal parece que não entende da gravidade ou do que é o uso indevido de radiofrequência. Vejam bem, frequência ele é um bem incorpóreo, não tem como pegar, manipular, não é um objeto, né, que a gente tira da mão daquele que ilicitamente está se apropriando ou utilizando dele. Não tem como isso. Se qualquer um pudesse transmitir na frequência a hora que ele bem entendesse, nós não teríamos radiodifusão comercial, nós não teríamos televisão, nós teríamos uma série de programas de telecomunicação aí que haveria interferência de todo momento. Então existem serviços de telecomunicações que, embora aparentemente a frequência quase não tenha uso, mas está lá. Né? Nós vimos pelas resoluções ali que o mosaico mostrou lá, o mosaico da Anatel. Então aqui vamos ver aqui uns comentários. Né? O pessoal aí foi meio que apagado para não ter problema de expor as pessoas. Senhores policiais rodoviários federais, em vez de ficar observando a antena para satélite bolinha, que tal correr atrás dos assaltantes de carga e fazer uma segurança melhor das rodovias? É uma pergunta, né? Devolve uma pergunta. E se esses assaltantes de carga e outros criminosos estão usando justamente o satélite bolinha? É o tipo da coisa seguinte, olha, vamos esquecer os crimes de menor potencial lesivo e cuidar dos maiores. Gente, não existe isso. É crime, nós não podemos, né, relevar a prática de crimes. Não adianta, seja lá, não precisa ser em telecomunicações, qualquer segmento social. Se é crime é porque existe por trás alguma coisa sendo protegida, alguma coisa de interesse geral. É muito raro, são poucos os crimes de interesse privado, que tem ali o quê? Crime contra a honra, injúria, difamação, calúnia. São muito pouquinhos. O resto, a grosso modo, aí de interesse público, todos eles denunciados pelo Ministério Público. Tá? Então, é o sujeito que quer transgredir a lei e não quer ser incomodado. Esse tipo de comentário é isso. Né? Não tem a noção de quão prejudicial a sua atitude é. Aí há outro comentário. Anatel e Polícia Rodoviária não têm o que fazer? Essa é a atribuição deles. Verificou a conduta de um crime? Vão punir quem fez isso. E aí outro também na mesma linha, né? O Mr. Brostonic, né? Quando tem esses nickname aí, dane-se, né? A gente coloca mesmo. O Estado, mais uma vez, atravessando a vida do cidadão. Esse aí parece que é uma terra sem lei. Não, meu senhor, né? Então, se a gente for atravessar a tua vida aí, não é o Estado atravessando a vida do cidadão, é o Estado justamente preservando o direito do cidadão. É o contrário. Quem vai lá, consegue uma licença de transmissão em determinada frequência, ele quer usar esse direito. E é o Estado que protege esse direito dele, não permitindo que alguém entre clandestinamente nessa frequência para transmitir. Porque só ele tem essa autorização. É isso. Aí mais um comentário. O mais engraçado, o que a gente tem a ver com a Marinha dos Estados Unidos. Primeiro que o satélite é deles. Nós estamos usando, é como alguém lá fazer um gato na energia, né? Meter a mão no Wi-Fi, na internet pelo Wi-Fi do vizinho. Não é muito diferente, não.
Tá? Colocar um satélite no espaço vai grana. Satélite tem vida útil, esses satélites têm bateria. Eu já escutei esse pessoal trabalhando à noite. À noite esse satélite está eclipsado, né? A Terra está fazendo sombra nele, ele está gastando a energia das baterias que ele acumulou durante o dia, ali, o tempo que ele estava iluminado né, pelos painéis solares. Então, o uso mais intenso da bateria reduz a vida útil dele. É tudo isso. Né? Além disso, o custo de colocar um satélite em órbita e ele viver menos, vão ter que colocar mais satélites num intervalo mais curto de tempo. Né? E aí o último aqui, para a gente finalizar, né? Isso é uma palhaçada, essa fiscalização de PX nos caminhões. Primeiro que já não sabe a diferença entre uma coisa e outra, né? Eles, então, mesmo que seja o PX mesmo, né? Agora, quem não licenciar PX, daí vão dar licença, né? Eles ficam com raiva porque os caminhoneiros avisam quando eles estão escondidos multando todo mundo. Esse é outro também que quer ter liberdade de transgredir regra de trânsito e tudo mais. Esse uso que ele atribui aqui é um uso ilícito, um uso indevido. Por quê? Justamente tentando se utilizar, ou aliás, executar a sua atividade ilicitamente. Andar fora da velocidade, etc, para não ser multado. Então são desculpas que fazem, né? E esse pessoal acha que crime é o quê? Crime contra a vida, contra a integridade física, contra o patrimônio e contra a administração pública. O resto não é crime, né? Já estão incomodando. Não é isso, gente. Então, ter aí um pouco mais de consciência. Isso aqui, esses comentários que a gente selecionou aqui é fruto basicamente de ignorância. Bom, aqui então as referências utilizadas para fazer esse vídeo, né? O artigo está publicado lá no QTC do ECRA, o site Celestrac, um outro artigo aí também no site dunkelheit.com.br, 2 vídeos no YouTube, mas tem muito mais aí, se querem ver sobre o Bolinha, podem pesquisar no YouTube que tem bastante coisa, inclusive algumas ilegais, né? E as referências na Anatel. Então é isso aí, gente. Gostou? Não esqueça de deixar o like, né? Esse é de graça. Não é inscrito, se inscreva no canal, né? Compartilhe para a galera. Isso também nos ajuda. E comente aqui, coloque outras coisas. Quem sabe a gente faz um outro vídeo ou uma live sobre o assunto. Então, para você que ficou até agora aqui, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.